Graças a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, bom dia. Louvado seja Deus por mais esta manhã. Graças a Deus por mais um dia de fôlego de vida que o Senhor nos concede. Uma manhã gostosa, depois de uma noite de chuva, né? Se você ainda não saiu aí, não olhou o quintal molhado, se você dormiu ontem antes da chuva, foi uma noite de chuva abençoada. Tenho certeza que Deus mandou a chuva para limpar o ar, para que nós possamos respirar melhor, né? Então que Deus te abençoe. Agora nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical, mais uma lição. Estamos chegando ao final da nossa revista, estamos chegando ao final do nosso trimestre. E nós estamos, nesse trimestre, estudando o livro dos Salmos. Eu quero pedir a você que vá lá, acorde aí seu filho adolescente, que a aula deles já começou lá, viu? A professora Débora, o professor Alisson e a irmã Priscila estão aguardando o seu filho lá também, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, acorde ele, deixe ele mesmo lá na cama, com o celular, com o computador, para ele aprender um pouco mais na manhã desse domingo, amém? Mais uma vez eu quero louvar a Deus. Hoje estamos aqui só eu, o Joelso, na mesa, mas estamos aqui também o Paulo, que está aqui nos auxiliando. Eu louvo a Deus todos os dias pela vida dos meus irmãos que nos auxiliam nesse momento, amém? Vamos orar? Vamos orar. Você pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia. Se porventura você não tem a revista, já pegue aí a sua Bíblia, a sua caneta. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre o Salmo de número 118. E o tema da nossa revista é Rendendo Graças ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma manhã. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que neste momento, Pai, entre em cada lar. Ó Deus, aonde a nossa voz chegar, aonde a nossa imagem estiver entrando, ó Deus, que o Teu Espírito Santo traga esperança, que o Teu Espírito Santo traga, ó Deus, alegria ao coração, porque só rende graças a Ti, Pai, quem está com o coração alegre. Ó Pai, nesta manhã, no nome de Jesus Cristo, eu quero Te louvar. Pai, pedir ao Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor, abra a nossa mente, o nosso entendimento, e que nós possamos ser claros, ó Deus, neste momento. Obrigado por cada um, Pai, que já está, ó Deus, conectados conosco, já estão, ó Deus, Pai, apostos e aqueles que porventura ainda não, Senhor, que o Senhor abençoe no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos lá, vamos dar início hoje à nossa lição de número 10, lição hoje, dia 7 de junho, meu irmão, já é 7 de junho, nem parece, mas já estamos na metade do ano de 2020, e daqui a pouco nós, com certeza, estamos aí celebrando a Deus todos os dias a nossa vitória, porque a Bíblia diz, até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso nós estamos alegres, né, Gelson? Isso mesmo. Paz do Senhor a todos, e que tenham todos um bom dia. O texto áureo de nossa lição, dessa lição de número 10, está no Salmo anunciado pelo nosso pastor, Salmo 118, o verso 1, que diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A verdade aplicada diz o seguinte: render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Objetivos da lição de hoje. Primeiro, nós vamos apresentar as características do Salmo 118. Depois, falar sobre a bondade
e a benignidade de Deus. E por último, nós vamos mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. Então vamos lá. O Salmo 118, nós vamos ler os versos 1, 2, 5, 22, 27, 28 e o 29. Tá certo? Vamos lá. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. 2. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. 5. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. 27. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. 29. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então aqui está o nosso texto de referência, que é o Salmo 118, alguns versos que nós lemos nesse instante. A nossa introdução, irmãos, ela vai dizer assim, ó: o estudo do Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. Aí está um pontapé nessa introdução aí, certo, pastor? Amém, amém. Queridos, você que está chegando, você que está se conectando agora com a gente, mande aí um convite para os demais, mande um convite para os demais. Talvez, já voltou energia, né? Já voltou energia. Fiquei sabendo que faltou energia aí na casa de alguns irmãos na madrugada, mas a energia já está reestabelecida. Então você convide aí, mande uma mensagem no grupo da igreja, e convide os nossos irmãos para estar conosco, participando desta aula, ok? Já são 9h11 da manhã, e nós queremos pedir a você que acione aí os demais, e não se esqueça dos adolescentes, viu? Não esqueça os nossos adolescentes lá, já com a Débora e o Alisson. Meus amados, nós hoje vamos fazer menção aqui um pouco do Salmo 118, e nesse momento, irmãos, talvez essa lição ela não vá soar para muitos como algo louvável de se dizer, né? Por quê? Porque nós estamos passando momentos, tem muitas famílias chorando, tem muita gente sofrendo, tem muita gente incerta do que pode acontecer. Aí, meu irmão, vem alguém e diz assim: mas como é que eu posso agradecer a Deus por tudo que eu estou passando? Tem gente que vai dizer assim: olha, mas como é que eu vou louvar a Deus nesse momento? Então, meu irmão, esse é o ponto de partida para nós tentarmos aqui demonstrar para você que esse é o momento ideal, não tem outro momento. Por quê? Porque você adorar a Deus na bonança é bom, não é? É fácil? Se você está saudável, se você, graças ao nosso bom Deus, não está passando por nenhum problema de enfermidade, não vai passar aí dentro da sua casa, louvar a Deus é bom. Agora, se você olha para o seu celeiro e você vê que está vazio, como é que eu vou louvar a Deus? Então, esse é o pano de fundo para nós iniciarmos este salmo. Agora eu pergunto para você,
E se fosse o contrário? E se fosse o contrário? Ainda, né, que a figueira não florescesse, será que todavia você louvaria a Deus? Aqui na introdução deste salmo, meu irmão, alguém vai dizer assim, olha, depois de muito tempo, um escritor, ele vai dizer que depois de muito tempo, chegou a hora de Davi tomar posse do trono. Chegou a hora de Davi assumir o reino de Israel. Porque Davi até então, nós falamos aqui nas aulas passadas, Davi então, ele só estava sofrendo perseguições de Saul. Davi foi quase morto, Davi teve que fugir para a terra dos filisteus, Davi teve que se submeter a muitas humilhações, para quê? Para poder se livrar da ira de Saul. E agora Davi, ele toma posse, ele toma posse do reinado. Então o que Davi entende aqui? Olha, a jornada foi longa, Davi passou dias difíceis, noites difíceis, Davi correu perigo, Davi passou noites sem dormir, teve a vida pelo um fio. Davi sofreu muito, meus irmãos. E quando ele vai escrever agora esse Salmo 118, ele vai resumir tudo o que Deus fez por ele. Por que Davi estava vivo? Por que Davi tinha motivo para adorar a Deus? Porque na hora das angústias, nas horas de dores, nas horas de incerteza, Davi sabia que Deus estava com ele, que Deus não desampara. Então, meu irmão, esse é o motivo. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para dizer para você, olha, você não tem, nós vamos te dar pelo menos até o final da aula, um motivo para você dar graças a Deus. Amém, Joelson? Vamos lá. Amém, graças a Deus, é isso aí. Então você que está chegando, está entrando aí na live, participando conosco, está entendendo que esse se trata de um salmo, é o hino de ações de graças, né, pelo livramento do Senhor dos seus inimigos. Então o salmista aqui convoca, né, ele convida a todos a estarem ou a estarmos louvando ao Senhor. Então, o item 1 fala da parte integrante dos salmos do Halel. Halel significa louvor, então um grupo de salmos identificados como salmos de Halel, do 113 até o 118. Então os judeus identificam o salmo 136 como o grande Halel, o grande salmo de louvor, né? Então, nós estamos cientes de que o Senhor merece toda honra, glória e louvores para todos sempre. Eu estava dando uma olhada, o dicionário Vini, ele destaca aí a mais de 160 vezes a expressão louvor no Antigo Testamento, e mais de 70 vezes só no livro do Salmo. E esta palavra, ela traz aí um significado de expressões, né? Lá a gente vai começar a ver que da palavra aleluia, que é um dizer universal, que significa louvar ao Senhor. Então, no Salmo 118, no linguajar universal, é louvar, é aleluia, é louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então, o que nós devemos saber, que louvar significa celebrar, glorificar, cantar louvor, gloriar-se. O que nós devemos fazer é isso sempre, louvar ao Senhor, independentemente de qualquer coisa. Não obstante os sofrimentos e as provações da vida, como o pastor
acabou de dizer no início aí da nossa aula. Para muitos, não vão ter essas expressões em seus lábios devido aos sofrimentos diários e do momento que o mundo está passando. Eles não encontram razão para isso, mas para os salvos, sim. Paulo, quando estava preso, ele escreve da cadeia para os crentes de Filipe, da igreja de Filipe, e isso estende-se para a cristandade toda. No livro de Filipenses, o capítulo 4, o verso 4, ele vai dizer assim: alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Então há razão de sobra para que nós venhamos se alegrar no Senhor, independentemente, volto a dizer, de qualquer coisa, tá? Existe um versículo aqui no livro de Tiago. Tiago escreveu sobre as provas e as tentações. O capítulo 1, verso de número 2, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu li até o 3, né? Então, irmãos, existe sim razão de sobra, tá? Por que isso? Porque o Senhor é digno de louvores e adoração, tá certo? Então, é isso aí que eu, da minha parte, destaco nesse tópico primeiro, o item 1, né? Nesse ponto agora, tá certo? Queridos, quando você faz um convite, você vai perceber que automaticamente a pessoa ou ela aceita ou ela não aceita. Se você chegar para alguém e disser assim: olha, eu quero te convidar, a pessoa já ficou, para que será que ele vai me convidar? E essa parte aqui dos Salmos, ele vai dizer o seguinte: olha, nós queremos convidar você para uma celebração. Nós queremos convidar para você, porque nós vamos festejar. E aqui ele vai destacar aqui a festa, algumas festas que Israel tinha naquela época. Então, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa que pudesse estar acontecendo, o que ele vai dizer aqui? Ele vai nos convidar a celebrar a Deus, porque Deus é quem tem nos feito as grandes maravilhas. Grandes maravilhas, a Bíblia diz assim, ó: grandes coisas fez o Senhor por nós. E aí nós estamos alegres, nós vamos celebrar, nós vamos louvar, nós vamos salmodiar, né? E a gente percebe, irmãos, que quando o salmista ele faz esse chamado, porque nós estamos vendo aqui que o salmo é um chamado para louvar a Deus, ele está chamando para que nós pudéssemos olhar e dizer assim: olha, nós vamos celebrar a Deus. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Mas Ele é bom mesmo? Ele é bom. Ele é bom. E a sua bondade, ela não é só naquele momento, ela é para sempre. Ela é para sempre. Então, meu irmão, esse salmo ele vai nos convidar a isso, ele vai nos chamar a isso. Vamos lá. Certo. O item 2 fala do título. Eu achei legal, eu gostei muito do comentarista deixou aqui um comentário da Bíblia de Estudo da Fé, que ele disse que o Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para a sua composição. Lembrando que isso aqui, esse salmo, é um hino, né, um convite de ações de graça pelos livramentos do Senhor, livrando dos seus inimigos. Então o salmista aqui, ele está nos convidando, ele está convocando a cristandade todos os povos, né, a esse louvor litúrgico. Você vai encontrar isso do versículo 1 até o verso 4,
ele oferece aí um cântico de ações de graças pelo livramento e vitória na batalha. Então, o que nós sabemos desse salmo é que é um cântico, são expressões de louvores ao Senhor, e que todos nós precisamos fazer junto com a congregação, regozijando e nos alegrando todos os dias. Então ele diz aqui, por um lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro de Babilônia. A nação representada pelo orador tinha sido severamente punida pelo pecado, cercado quase até a extinção pelas nações. Porém o Senhor livrou o seu povo. A nação começou a se reconstruir conforme Deus havia planejado e a louvá-lo por permitir que vivessem. Por outro lado, esse salmo era uma cerimônia que celebrava uma vitória do rei na batalha. A ideia é a mesma dos salmos de Davi. Então o rei que representava toda a nação estivera em grande perigo, mas fora livrado da morte e fez um voto de contar as grandes obras do Senhor. Ele diz aqui, que por outro lado, aliás, ele fala aqui que, deixa eu achar, a ideia é a mesma dos salmos de Davi. Por que essa colocação nesse ponto aqui, desse trecho do item 2, que a ideia é a mesma dos salmos de Davi? É porque nem todos estudiosos da Bíblia concordam que esse salmo é um salmo de Davi. Inclusive, em algumas Bíblias você vai achar que é um salmo anônimo, né? Um dos comentários bíblicos mais famosos do mundo, que é o Matthew Henry, você vai ver que ele concorda que é um salmo de Davi. Ele acha que ele aponta como um salmo de Davi. Mas nem todos os estudiosos da Bíblia, todos os comentaristas, eles vão aí concordar com isso. Independente de tudo isso, é um salmo de louvor, o que o salmista nos convoca, nos convida a estar entoando louvores ao Senhor, dizer aleluia sempre, sempre e constantemente, né? Então é isso que nós vemos aí nesse salmo como título da Bíblia, da nossa Bíblia, da Bíblia hebraica. Você vai encontrar essas expressões aí que esse comentarista ele pontua, tá? Então está correto, foi feliz, na minha opinião. Então nesta manhã nós somos privilegiados por estarmos aprendendo assim, amém? Glória a Deus por isso. Então esse foi aí o item 2 a respeito do nosso título, o título da lição de hoje. O escritor, né, como a gente está colocando aqui, a gente vai entender e ver muitas opiniões, né, pessoas que trazem por um lado, outras traz pelos outros, mas se você depois quiser dar uma olhada lá, meu irmão, se você quiser entender em qual foi o momento que Davi escreveu esses salmos, 2 Crônicas, capítulo 20, né? 2 Crônicas, capítulo 20. Nesse período, Deus foi louvado. Por que Deus foi louvado? Deus foi louvado por quê? Porque Ele deu livramento, Ele deu vitória. E agora, o autor desse salmo, ele vai demonstrar o quê? A sua confiança em Deus, a sua confiança em Deus. Nós é por hábito, né? Força do hábito, a gente usa essa expressão. Como é que você expressa a gratidão a Deus? Depois do quê? De um livramento, depois de uma cura, depois de uma restauração. É quando você chega aqui para contar um testemunho, você chega todo feliz. E é a primeira palavra que você diz: meus irmãos, graças a Deus, eu estou muito feliz com Jesus. Por quê? Olha, aconteceu isso, isso, isso e isso, e Deus me livrou. Então, o título desse salmo aqui, ele está dizendo isso. Mas Davi, ou o escritor, como o Joelson acabou de falar, alguém vai dizer que é, outro vai dizer que não é, isso aí para a gente agora não importa.
a gente vai entender o que Davi faz agora. Ele vai render graças a Deus, independente do louvor, independente da provação que ele passou, ele ainda consegue adorar ao Senhor. Então, meu irmão, para você entender o título, para você entender tudo que se passou em relação a esse salmo, depois você dá uma olhada lá em Crônicas, capítulo 20, né, que você vai entender. 2 Crônicas 20, você vai entender o momento o qual Davi escreve este salmo. Tá certo? Vamos lá. Muito bem. Esse item 3 fala que um salmo que expressa gratidão. O pastor acabou de dizer, como é que alguém expressa gratidão, né? Louvores ao Senhor. Então, eu gosto muito do modo que o nosso irmão escritor Augusto Cury fala nos seus livros. Num dos seus livros da análise da inteligência de Cristo, ele, se eu não estou enganado, a respeito do Mestre da Vida, o livro Mestre da Vida, se eu não estou enganado, uma das 5 coleções, especialmente nesse livro, o Mestre da Vida, ele fala que a vida é um grande espetáculo. Eu acho legal isso aí, porque nós, seres humanos, temos aí, vamos dizer, a mania de querer agradecer ao Senhor quando acontece algo bom, um feito, como o pastor acabou de dizer. Mas a grande verdade é só em saber que nós temos vida, estamos vivos, né? Acordamos, opa, estou vivo. Isso aí não existe, não tem, é sem palavras, vamos dizer assim. Não tem dinheiro que pague. Então, o dom da vida, louvemos a Deus por isso. E se não acontecesse nada de bom no sentido de bens, de materialmente falando, qualquer coisa que viesse a nos beneficiar, já estamos gratos por estar vivos, né? Alguém eu acredito que a grande maioria das pessoas já tiveram o pesadelo, vou dizer assim, de quando está sonhando, no sonho a pessoa morre. Aí você pensa, não acredito, eu morri, mas isso é no sonho, isso já aconteceu comigo. Puxa vida, eu não acredito, eu morri. Aí no sonho, meu irmão, você fica apavorado. Quando você acorda, ufa, rapaz, foi um sonho, pelo amor de Deus, que bom, eu estou vivo. Então isso é uma alegria, não tem tamanha, é uma alegria tamanha. Então, meu irmão, o que eu quero dizer com isso? É que isso já é motivo de a gente estar grato, né? Então esse item 3 aqui é um salmo que expressa gratidão. Percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118, que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência de sua bondade, louvando a benignidade, ressaltando livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus, tá? Então a ação de graça, ela acompanha o louvor, pois quando alguém declara os atributos e obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. O louvor conduz regularmente a ação de graças. Então é isso que nós devemos ter em mente. Você e conosco nesta manhã, devemos aprender que cantar louvores ao Senhor é independente de qualquer coisa, tá bom? E ele diz aqui, finaliza dizendo que o próprio Senhor Jesus expressou gratidão. E a maioria dos biblistas, os estudiosos da Bíblia, eles apontam esse salmo quando Jesus cantou o hino de gratidão. Está lá em Mateus 11, 25 e também 26, verso 27, tá bom? E outras referências aí, tá bom? Então é isso aí que nós vemos basicamente nesse item 3. Você olhando direitinho esse tópico 3, você vai entender uma coisa. Eu conheço Deus,
eu conheço Jesus, se eu conheço, irmão, se nós conhecemos, a gente fica tranquilo. Aí o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, ele vai dizer assim, olha, em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Certo? Então, primeira coisa que a gente precisa entender para a gente expressar gratidão. Como é que eu vou expressar a minha gratidão? Quando eu entendo que tudo é a vontade de Deus em Cristo para a minha vida. É a vontade de Deus. Aí, nós vamos entender que em todo tempo, se você ler a Bíblia, em todo tempo, ela vai nos remeter, nos levar a isso, a sermos gratos em tudo. Nós devemos ser gratos a Deus. Por quê? Porque Ele é quem faz todas as coisas por nós. Se você, meu irmão, eu e você, se nós pararmos e analisarmos as circunstâncias, nós pararíamos de ser ingratos a Deus. Rápido. A nossa ingratidão a Deus, ela precisa ser eliminada da nossa vida urgente. Por quê? Porque quando nós expressamos medo, quando nós expressamos incertezas, dúvidas, o inimigo da nossa alma, ele aproveita. E aí sabe o que ele vai dizer? Ele não confia em Deus. Não, ele não confia em Deus. Você entendeu? Então, quando eu e você, quando nós expressamos gratidão, em todo o tempo, o inimigo da minha e da sua alma, ele vai dizer, com aquele lá não dá. Não dá. Com aquela lá não dá. Por que que não dá? Não, aquele lá é grato a Deus. Você já pensou? Aí a gente volta, né? Sempre volta. Eu já falei para vocês, tem aula aqui que parece que a gente está se tornando repetitivo, mas não é, é o tema, é o tema. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. De quem que é essa palavra? É de Jó. E Jó, ele falou isso antes dele sofrer o que ele sofreu, ou ele falou isso no momento que ele estava sofrendo? Ele falou isso no momento que ele estava sofrendo. Quando ele falou isso no momento do seu sofrimento, Deus com certeza olhou para o Satanás e falou, olha lá, você falou que ia fazer ele blasfemar, cadê? Então, meu irmão, quando a gente trata esse assunto aqui, um salmo que expressa gratidão, eu e você, nós devemos olhar para Deus e ter certeza que o nosso Deus tudo pode. O nosso Deus é poderoso. E aí, quando a gente expressa isso, o inimigo foge. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu vou resistir ele? Às vezes a gente fala isso para algumas tentações, né? Mas não. Você quer resistir ao diabo e ele vai fugir de você? É nesse momento de caos que nós estamos vivendo. Você está lá e está cantando. Você está passando por momentos difíceis e está dando glória a Deus. A gente gosta muito do hino do Lázaro, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Não é fácil não, meu irmão. Não é não. Não é fácil você passar pela prova dando glória a Deus. Mas quando você vive, quando você desfruta, quando você entende toda a provisão de Deus para a sua vida, você é grato a Deus. Você é grato a Deus, você tem que ser grato a Deus, porque a empresa está pagando 50%, mas o governo está pagando outro. Você, mas reduziu o meu salário, meu irmão, seja grato a Deus.
Diga para Deus: Senhor, ó, eu quero ser grato a Ti. Como é que eu quero ser grato a Ti? Eu quero ser grato a Ti na hora que tudo voltar ao normal. Não, eu quero ser grato a Ti agora, nesse momento. Por quê? Porque o inimigo da minha e da sua alma, ele se sente frustrado quando ele encontra um crente, quando ele encontra uma pessoa que em tudo é grata a Deus. É por isso que Paulo diz aqui, ó, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Meu irmão, ó, ontem vocês viram, eu louvo a Deus pela iniciativa dos irmãos dos jovens, né, da UMADEC. Nós fomos em algumas casas aí visitar não, né, nós fomos lá fazer um culto, e eu quero deixar bem claro para você, eles de longe, a gente distante, não entramos dentro de nenhuma casa, ficamos no quintal, tanto é que não dava para fazer na rua, mas eu me emocionei demais, gente, eu me emocionei demais, inclusive eu vinha conversando com o Zeca no carro, falei: Zeca, o nosso Deus é tão bom. Nós sabemos que o seu Valdir, o pai do Zeca, ele passou por um período difícil, era idas e vindas de hospital, né? A irmã Isabel, vocês aqui, a gente aqui sabe o tanto que a gente foi visitar a irmã Isabel, né, no hospital. A gente sempre vendo a Mariana correndo com os pais em hospital, e nesse tempo, meu irmão, é gratificante você olhar para eles e ver que eles estão bem, eles estão guardados, porque não está fácil você viver indo e vindo de hospital. Então o que é isso, meu irmão? É a mão de Deus, é Deus cuidando dos seus, e nisso tudo nós temos que ser gratos a Deus, nós temos que ser gratos. Então quando ele escreve aqui esse salmo que expressa gratidão, é isso, meu irmão. Dai graças a Deus, louve ao Senhor, louve a Deus, não seja murmurador, não seja avarento, não, pelo contrário, seja grato a Deus, porque em tudo Deus tem cuidado de mim e de você. Se você não foi grato, se você ultimamente não tem sido grato a Deus, essa é uma expressão de uma irmã, você cumprimenta ela, você diz para ela: ô minha irmã, paz do Senhor, bom dia, tudo bem? Ela: claro que está tudo bem, está tudo ótimo. Falei: que bom. Eu sempre falo para ela, né, que bom, que bom. Aí ela fala para mim: você sabe por que está tudo ótimo? Aí eu falo: ai Jesus, lá vem. Não sei, por que está tudo ótimo, minha irmã? Porque tem um monte de gente entubada dentro do hospital e eu estou aqui, ó, eu estou aqui, graças a Deus, então eu sou grato a Deus, está tudo bem. Aí a gente diz: você apelou, né? Mas não, é a gratidão, meu irmão. Você tem que ser grato a Deus. Se você não está sendo grato a Deus, levanta daí de onde você está, vai lá no espelho do seu banheiro, olha lá para você, olha como é que você está bonito, tudo, de repente você deve estar com o cabelo meio despenteado, mas tudo bem, desconsidera. Vai lá, olha para você, seja grato a Deus. Amém? Amém, muito bem. O pastor, ele citou um versículo que fecha isso aí, né? Desbanca qualquer atitude de ingratidão da parte de alguém, quando o pastor citou o verso aí, que esta é a vontade de Deus, né? Dar graças ao Senhor. Sejamos agradecidos por tanto. Bom, o 2 falará, então nesse ponto aí nós estamos aprendendo sobre louvar ao Senhor, né? Pela bondade, pelo socorro e tudo mais. Sermos gratos ao Senhor. O tópico 2 fala do caráter de Deus. Nesse tópico, nós vamos aprender que o Salmo 118, ele é um convite, como já vimos, para que o povo de Israel verbalize sua gratidão ao Senhor em decorrência das características que compõem seu caráter: bondade, benignidade, é o Deus que escuta. Então, meu irmão, neste tópico aqui, nós vamos aprender
a glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor pelos seus feitos, pelo seu caráter bondoso. Os atributos de moralidade de Deus são destacados aqui, e não finda, porque o nosso Deus ele é infinito. Mas nós vamos pontuar de acordo com a nossa lição, porque não tem como falar dessa infinidade, né, de atributos de morais de Deus nessa lição. Mas nós pontuamos os 3 itens aqui, para que venhamos a aprender aí de acordo, está correto? Então, o item 2 fala: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Olha só, então, o primeiro motivo para louvar ao Senhor é esse, consiste no fato dele ser bom. Então, o texto instiga os cantores a uma reflexão sobre um dos atributos morais de Deus. A bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Ao qualificá-lo como bom, informa-nos que nele não há defeitos, ele não age com perversidade, nele há luz e não trevas, né? No capítulo 1 de Tiago, eu gosto desse versículo, verso 17, ele fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então ele é bom, disso nós sabemos, Deus é bom em sua essência, né? Então, tu és bom e fazes o bem, está em Salmo 119, o verso 68. Deus é bom por natureza e bom no que faz. Ele fez, como diz o Paulo André, né, Paulo? Ele fez e ele faz, sempre fez, né? E sempre continuará fazendo. Por quê? Porque ele é um Deus bom. Então, por isso, esse atributo moral de Deus, nós louvaremos sempre. Ninguém pode reclamar, né, que Deus está sendo perverso, ruim, esqueceu dos seus filhos. Não, muito pelo contrário. Ele se lembra da gente o tempo todo, sempre disposto a nos ajudar, a nos beneficiar, a nos dar uma bênção que esperamos. Sabe esse anseio de vencer que nós temos? Deus e os anjos estão dizendo amém e nos aplaudindo o tempo todo, porque Deus é bom. Amém, meu querido? Então é isso aí, você que está aprendendo conosco, eu deixo um pouquinho para o nosso pastor, porque é do tempo também, né? E eu não estou só aqui, eu estou compartilhando aí com ele. Querido, vocês quando nós vamos estudar teologia, dentro da teologia nós temos a teologia Deus, e dentro da teologia Deus a gente estuda os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Aqui ele está destacando a bondade. A bondade. Então, quando você conhece Deus, você sabe que Ele é bom. Ele é bom em qual tempo? Em todo o tempo. Eu estava lendo esse tópico da revista, e na hora lá, o Espírito Santo, ele me fez lembrar de algo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Você quer ver uma coisa? O Brian, ele está rodeado das 2 avós, sim ou não? Ele está, né? O Brian tem lá a irmã Renildes, que é a avó pelo lado da Shirley, e tem a irmã Damiana, que é a avó da sua parte. O Brian, ele conhece as 2 vós dele, não conhece? Ele sabe muito bem com que ele pode contar. Ele sabe que dependendo da situação ele pode gritar, vó Renilde, e dependendo da situação ele grita, vó Damiana. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque conhece, é igual o seu filho, por exemplo, vamos mudar aqui, o Luquinha, né, da irmã Patrícia, vamos usar aqui o Luquinha, viu? Ele deve estar dormindo ainda essa hora, ou senão já está lá revirando a casa, né? Né, irmã Patrícia? O Luquinha ele conhece.
ele sabe, ele já sabe, naquela idade dele, na idade que ele tem, se eu não me falho, o Luquinha deve estar com seus 5 anos aí, não sei muito bem, mas é por aí. O Luquinha, ele já sabe a diferença entre o Beto e a irmã Patrícia. Por quê? Porque ele conhece, ele sabe, ele conhece. E aqui, o que nós estamos tratando aqui? Do conhecimento. Quando você conhece o caráter de Deus, você sabe o que você vai fazer. Então, no momento de adversidade, você sabe. O Brian sabe, ó, eu estou aperreado, meu pai vai me dar um puxão de orelha, mas eu vou correr para a minha avó Renilde, porque eu conheço a minha avó Renilde, ela não vai deixar. E vice-versa. O Luquinha, por ele conhecer o pai e a mãe, ele já sabe diferenciar. E aí o que ele faz? Não, ixi, minha mãe vai me pegar, então eu vou correr para o braço do meu pai. Ou o contrário, opa, meu pai vai me pegar, eu vou correr para os braços da minha mãe. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Porque é importante você conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus e você sabe que Deus é bom, seja qual for a circunstância, você vai correr para onde? Para onde irei eu? Se eu fugir para os céus, o Senhor está lá. Se eu descer nas profundezas, o Senhor está lá. Então, meu irmão, é isso que ele está dizendo aqui para nós. É isso que ele está nos convidando. Você, eu, nós precisamos conhecer e entender a bondade de Deus. E se Deus é bom o tempo todo, nós precisamos louvar a Ele. Nós vamos louvar Ele por quê? Porque Ele me dá riqueza. Nós vamos louvar Ele? Não, nós vamos louvar a Deus porque Ele é bom em todo o tempo. Deus, Ele se faz bom. E um dos atributos que nós aprendemos de Deus, que Deus é imutável, Ele não muda, por mais que alguém está dizendo aí fora, mas que Deus é esse, que Deus tirano é esse, que permitiu um vírus vir ao mundo para matar milhões e milhares de pessoas. Por que Deus permitiu isso? Porque Ele tem seus projetos, Ele tem seus propósitos, mas isso não muda a característica dEle. Em todo tempo, Ele continua sendo bom. Tá certo? Muito bem. Glória a Deus por isso. O item 2 diz: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Isso nos arremete, eu acho que não tem um salmo para ser mais lembrado, quando falamos, dizemos, verbalizamos estas expressões aí, porque a sua benignidade é para sempre, do que o Salmo 136, né? Não é à toa que ele é chamado de o grande salmo de louvor, o grande Halel, né? Muito bem. Então ele diz aqui que o salmista inicia e termina anunciando isso, né? Porque a sua benignidade é para sempre. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Assim, são encontradas em diferentes versões da Bíblia algumas destas características: amor, graça, misericórdia. Então, um texto clássico para se compreender o significado e a importância desta palavra é o Salmo que eu falei, 136. Muito bem, então diz aqui que trata-se de um tema tão relevante que a mensagem de restauração do povo de Deus, que havia sido levado para o cativeiro babilônico, contém o conteúdo do hino que será entoado: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Eu acredito que é uma das expressões que Deus mais gosta de ouvir dos lábios dos seus filhinhos, né, dos seus servos, as expressões de louvor, de aleluia, de glorificação ao seu nome, porque só Ele é digno. O diabo não gosta, os demônios se enfurecem quando nós louvamos ao Senhor. Então, que a nossa vida, meu irmão, seja de contínuo em adoração ao Senhor. Os louvores, as expressões de louvores, seja contínua em nossos lábios, estejam impregnadas
em nossas mentes e também em nossos corações. Nós não devemos permitir que nenhuma atitude que não seja de louvor esteja rondando os nossos corações e os nossos lábios. Por quê? Porque aí nós estamos inseridos, se for assim, quando houve o profeta disse que, como Deus estava indignado, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Longe de nós estas atitudes, porque os nossos corações têm que estar sempre com uma atitude de um coração agradecido a Deus. Portanto, os lábios vai o quê? Vai professar isso com um coração agradecido, né? Então, que os nossos corações estejam dobrados diante de Deus, que os nossos corações estejam sempre rendidos a Deus, com uma atitude de louvor e adoração. É isso que diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade, a sua bondade é para sempre, como diz aí. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, tá bom? Então, que você, assim como eu, estejamos aprendendo com o Senhor, com a Bíblia Sagrada, e estas lições estão aí de um modo sistemático, para que nós venhamos aprender melhor, tá bom? Porque às vezes, você lê um salmo em casa, você fica meio que sem entender alguma coisa. Eu toda noite, eu ajudo o Brian a ler lá, e ele, a Sheila, a gente lê a Bíblia Sagrada, muito especialmente os salmos, e ele sempre me pergunta, só uma perguntinha. Falei, pode perguntar, o que significa isso? Eu vou e a gente ajuda ele na compreensão. Então, é isso aí que devemos fazer, né? Ajudar uns aos outros. E com a Bíblia Sagrada é a mesma coisa, aprendamos uns com os outros, tá bom? E o Espírito Santo aí, ele traduz melhor em nossos corações os efeitos benéficos da Bíblia Sagrada, né? Então, da Bíblia Sagrada, quando se diz da palavra de Deus, é sempre benéfico, tá bom? Deus abençoe no nome de Jesus. Só tem um método, né, de nós entendermos isso. Como é que nós vamos entender e compreender essas qualidades de Deus? Quando o Espírito Santo de Deus age na minha e na sua vida. Quando o Espírito Santo de Deus traz à tona ao meu e ao seu coração essa bondade, meu irmão, a gente vai compreender isso de uma forma mais extraordinária. A gente vai compreender isso de uma forma extraordinária. Você conhece Deus, você sabe do potencial de Deus, você conhece as qualidades de Deus, você sabe que Deus é imutável, que Ele é bom. Ele é bom. Nós estamos aqui desde o início dizendo, a todo tempo Deus é bom, e Deus é bom. Quando você entende isso, você dá graças, você rende louvores, você sabe agradecer. E aí, essa característica, ela é transferível. Ela é transferível. Você tem sido bondoso, você tem sido misericordioso, porque Deus foi bondoso conosco, né? Deus nos tirou de um lamaçal, e Deus nos tornou a nova criatura, e agora Ele quer que essa generosidade, essa bondade que Ele teve comigo, com você, ela seja transferida. Ela seja transferida. Então, quando eu e você, quando nós aprendemos através do Espírito Santo de Deus, que Deus é bom o tempo todo, nós rendemos graças e nós compreendemos mais e mais a sua bondade. Mais e mais a sua bondade. Quando alguém tem aí a historinha que alguém pergunta, mas por que, né? Você sempre diz que Deus é bom. Porque Ele é bom. Mas por que Ele é bom? Porque Ele é bom. Mas por que Ele é bom? Porque Ele é bom. Mas você não sabe dizer outra coisa, só que Ele é bom? Eu não sei falar outra coisa, só sei dizer que Ele é bom.
Por que isso? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, ele vai nos remeter a nos lembrar todos os dias desta qualidade de Deus. Estou passando por momentos difíceis? Estou, mas Deus é bom. Vou sair dessa. A gente sempre, esses dias nós estávamos conversando aqui, né? Eu estava conversando aqui com os irmãos após a escola dominical e nós estávamos falando, esse copo com água aqui, ele não cabe, acho que mais que 250 ml, sei lá, não entendo muito, é um copo pequeno, acho que é isso mesmo, 100 e pouco, 200 e pouco ml de água. Você vai colocar o limite que caiba a água. A bondade de Deus é tão grande na minha e na sua vida que Ele vai nos dar uma prova que não vai passar da onde você não suporta. Deus sabe até onde você suporta. Deus sabe até onde eu suporto. Então Ele vai nos provar, talvez Ele vai permitir alguma coisa acontecer na minha e na sua vida, não é porque Ele é ruim, mas é porque Ele é bom, isso Ele quer nos aprimorar para alguma coisa. Então, aí a gente entende isso e a gente começa a compartilhar. Amanhã a sua experiência vai servir para consolar o outro. Meu irmão, fica tranquilo, Deus é bom. Mas você não sabe o que eu estou passando. O que você está passando eu posso até não saber, mas eu sei que Deus é bom e Ele vai te ajudar. Não é não? Vamos lá. Muito bem. Olha, irmãos, eu vou ser sincero, tem aula que a gente leva uma surra de aprendizado, né? Eu estou aprendendo demais. Espero que você esteja também, né? Eu acredito que sim, não é verdade? Bom, o Senhor é aquele que escuta. O salmista, após ressaltar a bondade e a benignidade do Senhor por intermédio do louvor, testifica que tais aspectos do caráter de Deus se tornaram evidentes também quando invocou a Deus e foi socorrido. Ele diz o seguinte: clamei ao Senhor na minha angústia, o Senhor me ouviu. Ele diz, o Senhor me socorreu. Olha que interessante, muito interessante refletirmos em dois textos dos evangelhos que registram a palavra de Jesus sobre a oração, apresentando os contrastes entre o caráter do homem e de Deus. Você conhece muito bem, né? Ele fala que é de Mateus 7, do 7 ao 11, né? Se um pai, né, tal, se o filho pede pão, ele não vai dar pedra, aquele lá, você sabe. Então podemos clamar com confiança e perseverança, pois Deus, nosso Pai, não é mau e nem injusto. Veja bem, eu achei interessante, ontem eu postei no grupo da igreja uma frase, um negocinho que fala assim: fale com Deus, porque Ele visualiza e responde. Nessa era de redes sociais, você como um ser humano chato, talvez, como eu sou invocado, um baiano chato, se eu mandar uma mensagem para você visualizar e demorar um ano para me responder, eu fico aperreado, louco da vida. Como é que pode? Você visualiza e não responde? Você é mudo, infeliz? Fale comigo. Brincadeira, tá? Mas assim, todo mundo quer ser atendido, correspondido, não é verdade, Paulo? Então assim, eu mesmo falo para a Chile, mando mensagem, Chile, responde, manda de novo, responde, precisa de uma resposta, né? Às vezes é urgente, às vezes não, mas assim, eu acho que qualquer ser humano, né, de atitude como eu ficaria invocado querendo uma resposta. Agora, o nosso Deus, Ele é diferente, Ele não faz acepção, Ele não deixa as nossas orações, as palavras jogadas ao vento, muito pelo contrário. Ainda que as nossas orações, nossos clamores sejam uma salada, uma bagunça na oração, Ele organiza, né? Ainda que sejam murmúrios, né? Não tenha palavras, as frases não são ditas, o Espírito Santo organiza, leva até Deus Pai, né? Transformados em palavras. Então Ele é o Senhor que escuta, tá bom, meu irmão? Então tenha ciência disso. O salmista, depois do sofrimento, da angústia,
ele pôde dizer que o Senhor ouviu. A maioria das pessoas, quando passa por um sofrimento, ela diz o seguinte: não, nem toca nesse assunto, porque o que eu sofri, na verdade, olha, eu não quero nem falar. O salmista não, ele estava sarado, ele era uma pessoa curada nesse ponto, ainda que ele passou por angústia, ele não teve problema nenhum de lembrar do sofrimento. Ele fala: clamei ao Senhor na minha angústia, Ele me ouviu, Ele me respondeu, Ele me socorreu. Então, meu irmão, olha, fique tranquilo, viu? Você pode até não querer lembrar do passado sofrido, é daquele dia de ontem que foi ruim para você, da semana passada que foi tenebrosa, mas sabe de uma coisa, Deus está pronto para sarar você, escutar a sua oração, tá bom? Fique tranquilo, Ele tem uma resposta, tá? Então, da minha parte é isso aqui, e você, espero que aprendeu junto comigo e continue aprendendo conosco. Esse tópico aqui, você pode prestar atenção, meu irmão. Às vezes eu e você, nós estamos falando que nós conhecemos os atributos de Deus. Nós sabemos quem é Deus. Sabemos da bondade de Deus. E às vezes parece que a gente acha que Deus não nos escuta. Até o ímpio aí fora, até o ateu, ele fala: não, mas por que tanto barulho? Deus não é surdo. Né? Às vezes as pessoas aí fora dizem assim: mas que barulheira é aquela? E a gente canta, né? Onde está aquele povo barulhento? Por que isso, meu irmão? Porque eles sabem que Deus não é surdo. E eu e você? Eu e você, nós temos que ter essa convicção, essa certeza de que o nosso Deus, Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir, principalmente quando nós estamos com o coração quebrantado. Eu volto aqui à história lá da avó. O neto sabe, se eu pedir, minha avó vai me ouvir, se eu pedir, meu pai vai me ouvir. Então o que é isso? É confiança. É confiança. Quando você está com o seu coração quebrantado, quando você está com o seu sentimento, seja ele qual for, você entende, você sabe que Deus te ouve. Deus vai te ouvir, na bondade dele, Ele não vai te deixar perecer. Agora você precisa quebrantar seu coração, você precisa se achegar a Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus. Quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós. E Ele escuta a mim e a você, Ele sabe do que nós precisamos. Então, para nós concluirmos aqui esse tópico de número 2, louve a Deus, sabe? Louve a Deus, conheça as características de Deus, o amor, a bondade, a misericórdia, conheça. E aí você vai entender que em todo tempo Deus te escuta. Ou será que você ainda tem dúvida que Deus escuta? Eu não tenho dúvida. Jonas, ele estava no ventre do peixe, lá no fundo, e a Bíblia diz que das profundezas ele orou e Deus ouviu. Deus ouve, meu irmão. Você já pensou se Jonas não tivesse essa convicção? Ia fazer igual ao seu sonho. Morri, estou morto, o peixe me engoliu, já era. Não, mas Jonas falou: peraí, eu estou aqui ainda na barriga desse camarada, eu vou orar e vai ter um enjoo, ele vai ter um trem aqui, ele vai me jogar fora. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jonas nas profundezas. É um Deus, meu irmão, que Ele está atento a tudo, Ele está ouvindo o meu e o seu clamor. Então, conclua isso, entenda isso, Ele é bom, e o melhor de tudo, Ele me ouve e Ele te ouve. Basta que eu e você, um coração contrito, a gente chame por Ele, tá certo? Vamos lá, tópico 3. Glória a Deus. Então, vamos aí no tópico 3, o agir de Deus, né?
Irmãos, eu quero, com a permissão do pastor, ele já anunciou o tópico 3, eu sei que a gente tem um horário corrido aí, mas eu quero pontuar ainda, replicando, a respeito aí de ouvir, não ouvir, escutar, não escutar, né? Como um ser humano, eu sei que você é parecido comigo, porque nós somos iguais, né? Todo mundo é igual. Então, eu acho que não existe nada mais que cause ou que traga, pastor, indignação, quando você se sente menosprezado, rejeitado, você perceber, rapaz, né, como diz o bom baiano usa essa expressão, essa linguagem, tu é doido, velho, tu viu? O cara fez que não me viu, opa aí, velho. Então, você perceber que a pessoa te menosprezou, né, fez uma acepção de você, fingiu que não te viu, fingiu que não escutou, rapaz, você fica indignado, mas com Deus é diferente, não é verdade? Com Deus é diferente, ainda como diz o salmista, ainda que meu pai, minha mãe, né, me desamparar, o meu pai me acolherá. Então é isso aí que Deus faz, ainda que as pessoas rejeitem a gente, Deus está pronto para nos atender, tá bom? Fiquemos, portanto, tranquilos quanto a isso. Bom, o agir de Deus. No tópico anterior, ressaltamos a benignidade e a bondade de Deus relatadas no Salmo 118. Destacamos que o nosso Deus é aquele que nos escuta. Em continuidade, vemos em outros trechos a profundidade do agir de Deus em prol do ser humano e tomamos consciência do quão é maravilhosa a ação de Deus. Então é disso que nós estamos falando. Deus, ele age, ele não fica na inércia, ele é ativo e está pronto a nos ajudar. Então ele é aquele que concede a luz, tá? Bom, o verso 27 testifica que o Senhor nos deu a luz. Outras versões registram que ele nos dá a sua luz, ou ele é a nossa luz. O termo luz, no hebraico, pode indicar, entre outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminado. Em 1 Pedro 2,9 encontramos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas causadas pelo pecado, que obscurece a mente da pessoa e afeta também todas as áreas da vida. Mas a luz de Deus raiou, sua maravilhosa luz, ou admirável. Champlin diz, ele nos deu a luz, fazendo o seu rosto brilhar sobre nós. Então, o rosto brilha, ou brilhante, representa a bênção divina, pois aquele que vê o rosto do Senhor é automaticamente abençoado por fiat divino. Muito bem, eu lembrei agora que ontem o Brian reclamou que estava sem luz. Ele falou, eu não gosto de dormir no escuro. Eu falei, mas a gente sempre dorme no escuro. A Chico falou, para de bestagem, como diz o bom baiano, para de bestagem, a gente dorme todo dia no escuro. Mas veja bem, eu falei, Brian, lá na Bahia, eu sempre dormia no escuro, e muitas das vezes não tinha luz elétrica, era num candeeiro, no fifó, né, como diz. Estevão está ouvindo a gente, ele sabe o que eu estou falando aqui, né, Estevão? Tu sabe. Então, veja bem, eu lembrei disso aí, eu falei, olha, aí a luz chegou, 8 horas da manhã hoje. Eu falei, rapaz, eu vou ficar sem celular, eu vou ter que levar o carregador. Por quê? A falta da luz, né? Então, quando o evangelho chega, quando Jesus chega a luz, chegou a claridade, a tocha. Existe um grupo evangélico, né, uma comunidade evangélica, uma instituição, melhor dizendo, religiosa evangélica, que o título é Luz para os Povos. Eu acho interessante, eu acho bonito esse nome de igreja, né? Eu acho que estão de parabéns aí, o idealizador, né, dessa instituição. E Deus iluminou isso para ele. Então é isso que nós vemos, irmãos, aquele que concede a luz. Então com Deus é assim, onde ele chega, a luz raia, né? Raiou a luz, como diz o hino da harpa cristã. Então é isso aí, em nome de Jesus. Dois tópicos aqui, irmãos, dois tópicos interessante, aonde Deus ele nos chama a pensar, né? Primeiro, o agir de Deus. Tem um hino aí que nós cantamos, vocês gostam de cantar, né? Tem bastante gente que gosta, né? O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel. No início, as provas podem ter gosto amargo, mas no final terá o sabor de mel. Então,
Nós precisamos entender isso, que o agir de Deus, ele está dentro dos seus propósitos, dos seus projetos. Então Deus, ele vai agir da maneira que ele acha viável para mim e para você. E a luz? O que nós devemos falar da luz? A luz do nosso Deus, nós sabemos que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então Deus, ele vai a cada dia dizer para mim e para você, olha, você não é mais uma pessoa qualquer, você tem um brilho. Você já prestou atenção? Eu não sei se já aconteceu isso com você, João. Eu já, pela misericórdia de Deus, eu já passei por essa experiência. Uma certa vez, me chamaram para orar por um rapaz, e ele estava bem atribulado. Ele estava daquele jeito. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas fui lá orar por ele. Eu fui lá. Cheguei lá, quando ele me viu, ele ficou meio assim. Aí eu cheguei para ele e disse assim, boa tarde, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu queria orar por você, eu posso orar por você? Aí ele disse assim para mim, pode, você pode orar por mim sim. Aí eu comecei a orar por ele e quando nós estávamos orando por ele, ele por um momento interrompeu a oração. E a pessoa que estava junto com a gente, ele perguntou assim para aquela pessoa, quem é esse aí? Aí a moça e o rapaz que havia nos levado lá para orar por ele, falou, isso aí naquela época eu não era pastor, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu era presbítero. Ela falou assim, isso aí é o presbítero irmão Robério e tal. Ele falou assim, engraçado, eu olho para ele, eu não consigo ver ele, eu só vejo uma luz no rosto dele. E por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Estou dizendo isso para você porque a maravilhosa luz de Deus que Ele nos deu, né? Ele nos deu para você usar. Ele nos deu para você usar, para você poder fazer dela honras e glória ao nome do Senhor. Então, quando nós falamos aqui, aquele que concede a luz, é a luz de Deus que brilha em mim e você, a luz de Deus que nos guia, a luz de Deus que é fonte de vida. Nós falamos lá no início, para você ser alguém olhar para você e ver em você o brilho do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele está dizendo que é Deus, no seu agir, Ele nos concede a luz. Então que você, eu e você, que nós possamos fazer essa luz brilhar, para quê? Para que todos possam ver a maneira na qual Deus age na nossa vida. Ok? Vamos lá. Muito bem. 3:2, aquele que dá força. No verso 14, o salmista declara que o Senhor é a sua força. Segundo alguns comentaristas, este versículo é a citação do cântico da vitória verbalizado por Moisés após a travessia do Mar Vermelho, Êxodo 15, né? O salmista, certamente, tendo conhecimento desta passagem, percebeu que somente pela força do Senhor o povo de Israel pôde escapar das mãos dos egípcios. Nessa reflexão, entendeu que as batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecer os seus filhos. Quando procuramos nos fortalecer em Deus, indubitavelmente seremos vitoriosos diante dos dardos e das armadilhas que são preparadas para a nossa destruição. Então, diante desse ponto aqui, desse tema, aquele que dá força, nós sabemos que só o Senhor mesmo, porque eu gosto quando as crianças cantavam, né? Eu acho que ainda canta aquele hino, eu tenho a força de Deus, eu tenho a força, né? É isso aí. Nós devemos aprender mesmo sobre isso, porque só o Senhor é quem dá força. E diz mais,
dá força ao cansado, Ele levanta o abatido, Ele restaura o vigor, Ele dá ânimo, é Ele que levanta, quem sustenta, quem alimenta, quem amamenta, somente o Senhor. Então Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. A força vem dEle, o ânimo vem dEle, o vigor vem dEle, o entusiasmo é Ele quem dá. Então, meu irmão, nós não devemos ter essa dúvida, ter sim a certeza de que somente o Senhor, o Deus dos deuses, quem realiza isso, dando força, vigor a todos os seus filhos. Maravilha, maravilha. Então a pergunta que fica para mim e para você é: em qual força você tem botado a sua confiança? Talvez eu quero lutar com as minhas próprias forças, mas aí eu vou acabar me frustrando. Mas quando nós acreditamos na força de Deus, meu irmão, pode vir qualquer desafio, pode vir qualquer circunstância, qualquer situação, que nós vamos saber que nós seremos vitoriosos. Quando você confia no Senhor e sabe que Ele tem força, você é vitorioso. Você pode estar passando momentos difíceis, você pode estar cansado dessa situação que nós estamos vivendo, você pode estar se sentindo, e muitas das vezes a palavra é essa, né? Nós estamos nos sentindo inútil, sem força, mas o nosso Deus, Ele vai nos renovar. E aí você vai falar como Paulo falou, né, aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Tá certo? Confie na força de Deus, confie na força de Deus, não temas. A Bíblia vai dizer, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te espante e nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Tá certo? Vamos lá. Muito bem, é isso aí. Chegamos no item, aliás, no final da nossa revista, da nossa lição, melhor dizendo, o item 3, 3 a pedra angular. O salmista declara no verso 22 que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra de esquina, ou pedra angular, é aquela que une duas paredes de um edifício. A pedra angular também se refere à pedra mais importante, né? A pedra de remate, a pedra-chave. No tempo da composição do Salmo, conforme vários comentaristas, o salmista está se referindo a Israel perseguido e desprezado. Porém, como encontramos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus cita este verso aplicando a si. Então, os apóstolos Pedro e Paulo identificaram Cristo como a pedra principal. Então, aqui está esta informação. Então, todos nós devemos saber que Ele é a pedra angular, a pedra principal, a pedra mestra, aquela que sustenta, ou seja, trocando em miúdos aqui nesse ponto, Ele é o grande sustentador do universo, o sustentador de tudo. Ele é quem domina, quem segura, quem sustenta. Nada escapa do seu controle, nada escapa das suas mãos. Tudo está em suas mãos. Por isso que o salmista no Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Essa questão fica clara para mim e para você. Se você olhar, às vezes a gente fica admirando, né, rapaz, as pirâmides do Egito, a gente fica admirando algumas construções, você diz: meu Jesus, construção monstruosa, como é que isso foi feito, como é que isso foi
elaborado. E aqui ele está dizendo que a importância é essa pedra, a pedra que você põe lá para sustentar. E você sabe, pode fazer terremoto, pode vir o que for, que ele não vai abalar. Agora ele traz aqui para a questão de Jesus, né? A grandeza de Jesus, a primazia de Jesus, a importância de Jesus. Então, aonde tem que estar firmada a nossa esperança? Aonde tem que estar firmada a nossa fé? A nossa fé tem que estar firmada nessa pedra. É por isso que Pedro, ele disse lá, olha, a pedra que foi rejeitada, né? Mas eu e você, meu irmão, eu e você que é construtor, os irmãos aí que estão nos vendo, que trabalham com obra, você sabe, se eu contrato alguém para construir uma casa, ele vai dizer para mim, essa pedra eu tenho que pôr aqui. Se eu chegar lá e falar para ele, não, eu não quero essa pedra, ele fala, mas se você não pôr essa pedra, a casa vai cair. Aí eu vou teimar com ele vai dizer, não, tem que ter. Por que isso? Porque Jesus é a pedra fundamental, e eu e você, nós não podemos rejeitar esta pedra, nós não podemos. Por quê? Porque ela é a base, ela é o sustento, ela que dá força, ela que cuida, ela que vai fazer tudo na minha e na sua vida. Então, quando ele chega aqui falando, concluindo esse tópico de Deus, do Salmo 118, esse tópico 3, ele vai dizer que Deus, nós conhecemos o agir de Deus, e o agir de Deus é bom. Nós conhecemos a força de Deus, nós sabemos que Deus é quem nos fortalece. E agora, nós sabemos o quê? Que a pedra angular, que é Jesus, que está junto com o Pai, Ele vai continuar cuidando de mim e com você. E pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, se você está firmado em Cristo, você não será abalado, porque você está confiando, porque você está certo do agir dele em favor da sua vida. Então, em nome de Jesus, quando você estiver passando por momentos difíceis, lembre deste salmo, seja grato, renda graças a Deus, porque Deus Ele vai continuar te dando força e te abençoando e te levando a patamares que você não tem noção. Por quê? Porque Ele é o Deus que escuta o seu clamor. Amém? Vamos lá, vamos à nossa conclusão e às suas considerações. Muito bem. Olha, irmãos, nesse salmo, hoje nós obtivemos aí algumas instruções acerca da gratidão, de render graças ao Senhor, louvores ao Senhor, dizer aleluia sempre, hoje e eternamente, pela bondade do Senhor, não só pelos seus benefícios, mas também pela sua natureza. Deus, Ele é digno de ser adorado hoje, sempre e eternamente. Agora, eu quero aí fazer um apontamento, vamos dizer assim, a respeito da falta de alguns irmãos estarem aprendendo juntamente conosco, né? Nós sabemos que nós não estamos tendo ainda os cultos de modo na sua normalidade, nem a escola bíblica dominical na igreja, mas alguns irmãos que, quem sabe, talvez poderia estar aprendendo conosco de um modo online, né? Hoje o Cícero Romão está aqui conosco, hoje ele não está online, está aqui, né, Cícero? Seja bem-vindo sempre. Infelizmente, alguns irmãos não estão conseguindo, eu posso dizer assim, é o caso, estamos sentindo falta de vários. Vou citar alguns, por exemplo, o Lucas, que poderia, a Elisa, e tantos jovens, principalmente jovens, e outros irmãos que são alunos aqui. É uma pena, não faça isso. Nós esperamos que você depois veja
já que não está no momento online, né? Mas que veja, assista, aprenda, né? Continue aprendendo. A nossa vida é um eterno aprendizado aí. Então, com as coisas de Deus, é a mesma coisa, tá bom? Deus em Cristo abençoe você agora e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Na verdade, a gente espera que o Espírito Santo de Deus fale e traga ao coração de vocês aí esse desejo, né, de aprender a palavra de Deus. Queridos, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu dia. Hoje à noite eu quero fazer um convite especial a você, viu? Não faça compromisso. Hoje à noite você tire um tempo para adorar a Deus junto conosco. Quero repetir aqui o meu convite aos jovens, tá bom? Aos jovens, para vocês hoje estar junto conosco, adorando, exaltando o nome do Senhor, viu? Então você, meu irmão, minha irmã, eu volto a dizer para você que queira trazer a sua oferta, o seu dízimo, hoje à noite nós estaremos aqui para receber e também orar por você, tá bom? No nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe você que participou conosco aqui, aprendeu um pouquinho mais. Espero que tenhamos sido claros para que você compreenda e entenda por que nós precisamos render graças ao Senhor. Eu disse que talvez você aprenderia, pelo menos sairia sabendo daqui um motivo para dar graças a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é bom, tá certo? Então você vai dar graças a Deus. Por quê, pastor? Me dá um motivo. Ele é bom. Ele é bom. Se você quiser outro, a misericórdia dele é para sempre. Tá bom? Então que Deus te abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe Vandilson. Vandilson, nós estamos com saudade de você, rapaz. Por onde você anda? Vem nos ver, meu amigo. Deus abençoe sua vida, viu, Vandilson? Deus abençoe seus filhos. Deus abençoe a todos aí no nome de Jesus. Hoje à noite, o nosso culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, tá certo? Temos aqueles pedidos de oração que nós sempre fazemos e nós queremos orar, nós queremos pedir a Deus que continue cuidando de você, viu? Continue orando para que Deus venha agir a favor da dona Rose. Nós acabamos de falar aqui que o nosso Deus é o Deus que escuta. E eu tenho certeza que Ele está ouvindo o nosso clamor. A Daísa, que é filha da dona Rose, viu? Daísa, não sei. Mas que você tenha certeza, independente de tudo que a sua mãe está passando lá, o nosso Deus, Ele é bom, tá bom? E Ele vai ouvir o nosso clamor, tá certo? Continue orando pela Conceição. A Conceição também pede aqui as nossas orações. Continue orando, pedindo a Deus que cuide de cada um, né? A irmã Patrícia aí na sexta-feira nos mandou uns pedidos de oração em favor do seu Oswaldo. O seu Oswaldo é o pai do Keide, né? E eu tenho certeza que Deus está ouvindo o nosso clamor, Deus está ouvindo as nossas orações e Ele vai entrar com a sua providência. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, dia de bênção, dia de vitória. À noite nos encontramos. Você aí, eu aqui, tá bom? E agora nós vamos ali tomar um café, né, preparado pelo nosso irmão Edilberto, tá bom? Nós vamos tomar um cafezinho ali. Eu disse pai, é sogro do Keide, né? Eu li aqui, desculpa, eu estou lendo agora aqui, é sogro. Não é o pai, é o sogro do nosso irmão Keide, aqui do Jardim Popular. Que Deus abençoe, tá bom? Queridos, você à noite está convidado para estar junto conosco e que Deus nos abençoe. Deus abençoe Vanderlei, a irmã Mariana. Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco aqui. Deus abençoe o irmão Adão, irmão Patrícia. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero no teu nome, Pai, no nome que é sobre todo nome, ó Deus, o Senhor que é a pedra de esquina, o Senhor é que nos dá força,
Ó Deus, o Senhor é o Deus que nos ouve, o Senhor é o Deus que, ó Pai, em tudo tem velado por nós. E nós estamos aqui nesta manhã gratos a Ti. Continuamos pedindo ao Senhor que visite a Rose, a Conceição. Ó Deus, que o Senhor visite, Pai, o sogro do irmão Keide, o Senhor Osvaldo. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã, que o Senhor visite cada irmão aqui de Vila dos Pássaros, que o Senhor visite, ó Deus, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, visite o nosso pastor presidente, ó Pai, visite, Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja neste dia. Pai, Te louvamos e Te agradecemos por esta aula. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Senhor, ministrará melhor em cada coração e nós aprenderemos a ser gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? À noite, não se esqueça, você que queira vir até aqui, trazer o seu dízimo, a sua oferta, vamos estar aqui. Você jovem, venha estar conosco, venha louvar a Deus conosco nesta noite, no nome de Jesus. Deus te abençoe, dia de bênção e de vitória. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja convosco, não somente hoje, mas sempre, todos juntos, nós dizemos amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a irmã Marinésia, Deus abençoe a irmã Patrícia, Deus abençoe a todos no nome de Jesus.